Bem, gente, antes da gente começar, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que deixem seu like e que ativem as notificações. Assim o YouTube vai avisar vocês toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Graças ao meu editor, vai ter vídeo novo toda semana. Vamos lá, gente. Hoje eu vou deliberar sobre 5 coisas, 5 diferentes assuntos que devemos saber antes para quem fez ou para quem está pensando em fazer um trabalho amoroso. A primeira coisa a primeira parte antes de fazer um trabalho amoroso é a consulta. É imprescindível que se faça uma consulta oracular, de preferência aos Jogos de Búzios, ao Merim de Logum, antes de qualquer tipo de trabalho. Seja trabalho amoroso, trabalho de abertura de caminho, qualquer tipo de coisa. Imagine assim, você passou mal e você precisa saber aquilo que está te afetando, aquilo que está te fazendo mal. Então você vai ao médico, e o médico ele precisa pedir exame para saber qual o tratamento que ele vai te recomendar. Então imagina que aqui é o exame, tá? Que a gente vai saber através do jogo de búzios, vai se saber o que realmente causou mal aquele relacionamento, aquela união, aquelas pessoas envolvidas naquela história. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Vou dar aqui algumas dicas para você não cair em golpe, não cair na mão de gente inexperiente, e nem de gente mal intencionada, mentirosa mesmo, charlatão. Olha, jogo de búzios, gente, ele é formado por 16 búzios. Um jogo de búzios é formado por 16 búzios. Tá? A palavra Merim de Logum significa que para 20 falta 16. Do Yorubá português, significa que para 20 falta 4, perdão. Para 20 falta 4. Então, do Yorubá português, essa seria o número 16. Então, jogo de búzios, Merim de Logum, é formado por 16 búzios, né? Búzio é essa conchinha aqui. Eu acredito que todo mundo já conhece. Essa conchinha aqui, ó. E esse búzio, ele tem que ser o chamado búzio gema. Tá? Ele é um búzio que ele tem como se fosse um verniz, né, natural. Ele tem um brilho. Tá? Ele não é apagado. Ele é o búzio gema. Ele é um pouco a cor meio marfim, sabe? Às vezes ele pode estar mais branquinho também, mas ele sempre vai ter um brilho. Ele nunca vai ser opaco, nunca vai ser fosco. Tá? Esse é o búzio litúrgico, é o búzio que serve para oracular. E atrás dele, gente, ó, tá vendo aqui? A gente abre, porque ele vem fechado, ele é uma concha que vem fechada. Então a gente abre aqui, ó, tá? Para que ele possa ficar aqui, ó, plano, né? Quando a gente lança os búzios, lança a mão de búzios, para que ele possa ficar plano, tá? Assim a gente vai saber qual Odu que se apresenta no jogo. Jogo de búzio, pai, adivinha o futuro? Não, gente, o jogo de búzio nunca prevê o futuro. O futuro, amanhã, eu tenho o costume de dizer que a Deus pertence. Eu não acredito, eu não tenho esse poder, nem acredito quem diz que pode adivinhar. Tá? Eu acredito que a pessoa que ela realmente tem o poder de adivinhação, ela não vai querer adivinhar a vida do seu João, nem da Dona Maria. Ela vai adivinhar, por exemplo, qual vai ser a próxima startup aí que vai dar certo, qual é a loteria, e por aí vai, gente. O ser humano, infelizmente, é egoísta. Então a pessoa quer, se ela tem esse dom, ela vai querer adivinhar para si, não para os outros. Tá? E o jogo de búzio, então, pai, não vê o futuro, não adivinha o futuro? Não, gente, não. O jogo de búzio é um oráculo divinatório, onde a gente estabelece contato com as divindades, com o sagrado, com o superior, com a espiritualidade. Tá? Aqui a gente acessa a rede dos Odu Meji. Cada búzio desse representa um Odu. O Odu, a palavra Odu do Yorubá português significa destino. Né? Fala que Deus, quando criou o mundo, ele gerou 16 destinos para reger o mundo. Tudo que acontece no mundo se passa dentro dos Odus Meji. Seriam como se fossem profecias, tá? Pai, mas o senhor falou que não vê o futuro. Não, gente, olha só, tudo que acontece já aconteceu antes. Então o jogo de búzios ele é retrógrado, ele olha para o passado. Lá atrás a gente vai ter o exemplo para hoje, para assegurar o amanhã. Então, pai, eu quero saber se vai dar certo o meu relacionamento. Como que o senhor vai me dizer se não prevê o futuro? Através dos Odus. É como, por exemplo, você sabe que se você juntar 1 mais 1 dá 2, e 2 e 2 dá 4. É uma matemática perfeita. Não tem como dar erro. Entendeu? Então, um bom oraculista, um bom sacerdote, ele vai estar jogando com 16 búzios e o búzio gema. Então, gente, um sacerdote,
que ele saiba oracular com o jogo de búzios, que ele sabe realmente interpretar o Merim de Logum, ele não vai jogar nunca búzio africano, aquele búzio marrom. Ele é grande, ele é até bonito, mas ele não tem valor litúrgico para formar o oráculo, que é o jogo de búzios. Tá? Nunca ele vai jogar também um outro búzio chamado olho de pombo, que é um búzio parecido com esse aqui, só que ele é opaco, ele não tem brilho. Tá? Ele não tem, ele é bem amarelinho geralmente, ele é opaco, é fosco. Ele não tem brilho nenhum. Aí vocês têm que tomar cuidado. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live na outra rede, aquela rede, né, preta e branca, que a moça estava jogando. Uma moça jovem, com certeza nunca foi iniciada em nada, porque pelo que eu vi que ela estava fazendo ali, ela não é iniciada em culto nenhum. Ela estava jogando vários búzios, né, batendo muito assim, rápido, e falando ali a vida das pessoas, supostamente falando, porque não estava. Olha, jogo de búzio que a pessoa vem e me faz uma pergunta objetiva, então ela não entendeu nada, ela não sabe aquilo que está fazendo. Quando uma pessoa me procura para consultar os búzios, eu não pergunto nada da vida daquela pessoa. Nada, eu só quero saber duas coisas. O nome todo e a data de nascimento. Para mim fazer a cabala, que é uma espécie de odologia, uma numerologia que se trabalha com a data de nascimento, para encontrar os odus, né, a predestinação daquela pessoa. Tá? E a partir dali eu já consigo identificar bastante coisa da vida daquela pessoa. Porque como sacerdote, eu sou um estudioso de Odu. Isso aqui, gente, não é nenhum espírito que fica aqui falando no nosso ouvido. Isso aqui não é intuição. Imagina se um neurocirurgião, um cardiocirurgião, ele vai operar o coração de alguém e ele vai usar... eu acho que a minha intuição está dizendo que essa veia pega com aquela. Ele matou uma pessoa. Então, a pessoa sabe aquilo que está fazendo ou ela não sabe. Então, aqui não tem espírito para falar, não tem intuição. O único orixá que fala através do jogo de búzios é Exu. Ele é o orixá da comunicação. Ele é o que leva e o que traz todas as mensagens. Não é à toa que ele é o primeiro orixá a receber oferendas. Então, todo aquele que se diz que cultua orixá, ou que tem a mão para jogar búzios, né, que é um oraculista de jogo de búzios, ele tem que cultuar Exu, ele tem que saber Odu, ele tem que ser um estudioso dos Odus, porque não é uma coisa que entra na nossa cabeça do dia para a noite, não é uma mágica. É anos de dedicação e de estudo para se aprender. Como qualquer coisa na vida que seja boa, tem que haver dedicação. Então, muito cuidado quando você vai jogar ali e a pessoa fica, me faz pergunta objetiva. Isso aí, gente, sai fora, porque a pessoa ali ela não sabe o que ela está falando. Tá? Ela não sabe, ela não entende, e aí ela pergunta objetiva, fulano volta para mim? Aí ele pode dizer que sim ou que não, isso aí não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Então, muito cuidado. A arrumação de um oráculo, de um jogo de búzios, ela tem alguns elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um crânio de uma galinha de Angola que foi dada, porque o jogo de búzios é um oráculo que todo ano se faz sacrifício. Ele tem um período de repouso, que ele tem que descansar em água, né, que a gente prepara de erva e tudo mais, todo um preceituário para poder se trabalhar com o jogo de búzios. Então, uma vez no ano, ele tem que descansar. E dependendo, existe uma caída no jogo chamada Opira, que é quando todos os búzios, a gente fala que estão fechados, aí também, nesse tipo de ocasião, que é muito raro de se acontecer, graças a Deus até hoje no meu nunca aconteceu, mas também se deve parar o jogo durante um mês para ele descansar, alimentar ele, porque ali houve uma energia que não foi boa. Tá bom, gente? Então, assim, não dá para esmiuçar muito aqui, mas é para vocês saberem que um sacerdote, para ele ter o jogo de búzios, ele tem que ter sido iniciado no candomblé, não importa a nação, né? Ele tem que ter cumprido as obrigações de anos, que é o do Enim, o do Itá e o do IG, para ele receber, né, todo as ferramentas necessárias para ele se tornar um sacerdote. E para, inclusive, ele oracular através do jogo de búzios. Então, que isso a gente chama de Ibaxé, Decá, Cuia, né? Que é uma cabaça que a gente recebe numa cerimônia, que é o do IG, que é a cerimônia dos 7 anos, a obrigação ritualística dos 7 anos após iniciado, que demarca o fim do período da vida de neófito
para a vida adulta, né? Para a vida já do pós-iniciado no candomblé, digamos assim. Então, quando se tem o cargo, a responsabilidade, a incumbência de ser um sacerdote, é nessa obrigação que nós recebemos as ferramentas necessárias para a gente poder se tornar um sacerdote, executar o nosso papel. Tá bom? Então, atenção. Pai de santo de Umbanda não joga búzios. Mãe de santo de Umbanda não joga búzios. Tarólogo não joga búzios. Cartomante não joga búzios. Tá? Exu Catiço, Maria Padilha, Tranca-Rua. Não existe jogo de búzios de Exu Catiço. O jogo de búzios acessa a rede dos Odu Medi. Odu Meji. Meji é porque como Meji é que ele se desdobra, ele se divide. Para cada um, são 16 maiores, existe 240 menores, porque cada um se transforma em mais 16. Então aí você vai vendo, gente, que é muito estudo, porque cada Odu vai falar tanto da saúde, do temperamento, do caminho do trabalho, do caminho do relacionamento, tudo sobre a vida, sobre a natureza, sobre o mundo mesmo. Então, é muito estudo, é muita responsabilidade que não se aprende da noite para o dia. Tá? Sem dedicação, não se aprende a oracular com o jogo de búzios. Pode até ficar enganando aí quem não entende, mas vai falar besteira, viu? Bom, vamos lá. A segunda... Então, gente, vamos aqui para terminar essa pauta aqui. Nunca faça nenhum tipo de trabalho antes de se consultar, né? Se fazer uma consulta séria com um sacerdote sério, para que ele te dê uma resolução, né? Qual vai ser a melhor forma de resolver tal problema. E, gente, também vocês fiquem sabendo, nem tudo tem solução. Tem coisas na vida que diz assim, o que não tem remédio, remediado já está. É bom saber disso. Então, vamos lá. A segunda coisa que vocês têm que saber, agora vou entrar aqui, no que todo mundo gosta de saber, amarração. As pessoas vêm muito a mim procurando amarração, e a maioria das pessoas acha que só se faz amarração com pombagira, com cigana, ou com Oxum, com orixá Oxum, que todo mundo é muito popular, todo mundo conhece. Mas, gente, eu vou falar aqui. Os 3 principais orixás a qual a gente faz trabalhos de amarração, e são os melhores para se trabalhar em quesitos amorosos, nessas pendências amorosas, o primeiro se chama Oxoguian. Oxoguian é um guerreiro que veste branco, é o orixá da inteligência, da estratégia. Ele é um grande general, um grande comandante. É aquele que guerreia pela paz, mas ele gosta da guerra. Ele nunca vai guerrear à toa, mas ele gosta de guerra, ele não gosta muito de ficar quieto, não, ele gosta de agitação. Oxoguian, também chamado de Elemoxó, né, aquele que é bem vestido, de Ajagunã, o senhor dos guerreiros, né, o grande guerreiro, de Olorogun, senhor da guerra, né, esse orixá, Oxoguian também, que é uma onomatopeia, um apelido que significa o comedor de inhame pilado, né, como se fosse um epíteto, né, Oxoguian é um epíteto, porque ele comia inhame pilado, amassado no pilão, então as pessoas começaram a chamar de Oxoguian. É um apelido que se dá pelo aquilo que a pessoa faz, né, é um epíteto. Esse orixá, ele é um orixá muito apaixonado mesmo pelo um orixá chamado Oyá. Oyá Inhaçã, que é a Senhora dos Ventos, uma mulher guerreira, mãe dos eguns, né? Ele é extremamente apaixonado por ela. Então, assim, como ele tem um coração apaixonado, ele atende os pedidos, né, de uma pessoa apaixonada. Tem certos ebós, magias, né, que a gente faz com esse orixá, encaminhados para esse orixá, que ele atende esses pedidos. O segundo orixá, que a gente faz muito trabalho de amarração, nesse caso aí, a gente recorre muito para casos homoafetivos, tá? Casal homossexual, né? O amor homoafetivo no geral. Então é o orixá Ossain. Ossain, ele é um grande mestre, é um orixá Onixegun, curandeiro, um feiticeiro, né? O orixá senhor das folhas, ele conhece o segredo de todas as folhas que há no mundo. Ele tem o poder, né, que desperta, ele sabe o ofó, a magia, a palavra, o abracadabra que desperta cada poder que tem a folha, tá bem? Então ele é um orixá de caráter sexual ambíguo. Então se recorremos muito ao Ossain em casos homoafetivos. Inclusive tem uma folha, né, específica, que eu não vou falar aqui, porque
Eu sei que tem gente que vem aqui para poder aprender também, mas não é para vocês, não. Tô falando para os que ficam enganando os outros e ficam aqui bisbilhotando no meu canal. Existe uma folha específica que a gente faz trabalho com esse orixá, que ela tem um órgão. Ela tem como se fosse uma representação do órgão, tanto feminino, porque tem essa folha fêmea, como tem essa folha macho, como órgão masculino, tá? Então, assim, Ossain é um orixá muito bom para casos, né? Para a amarração, para dominação também, né? Contam então as lendas que Oxóssi foi caçar, porque ele é um orixá eremita, ele é um orixá que fica dentro da floresta, ele é um ermitão. Oxóssi foi caçar na floresta onde não podia, a floresta de Ossain, e Ossain deu a ele uma bebida, um encantamento, e ele ficou preso, ele nunca mais conseguiu separar de Ossain. Ele ficou preso na mata com Ossain, nunca mais ele saiu de dentro da mata. Então, para você ver o tamanho, né, o caçador de toda a destreza, com toda a sua sagacidade, sua tenacidade, ficou preso ao sair na mata. Foi esse senhor. Então, ele é um orixá de caráter sexual ambíguo, né? Tanto que antigamente, eu lembro quando eu era menino no candomblé, tinha gente que falava Ossanha, que tratava ele como se fosse do sexo feminino, e tinha gente que falava Ossain, né? Então, a guerra, né, também, Aronim. Então, Ossain é imprescindível para esses tipos de trabalho. No candomblé temos um ditado que diz Kocieuê, Kociorixá, sem folha, sem orixá. É muito difícil, quase nunca, nada vai ser feito sem folha. Tudo deve usar folha. A folha tem grande poder em qualquer tipo de ritualística, em qualquer tipo de trabalho. Então, sempre vai haver uma folha. Inclusive, existe uma folha específica que é uma folha do amor, que é uma folha que ela desperta o amor. Existe uma folha que ela desperta a amizade, o carinho de amizade, de admiração, né? Que a gente chama de a oferé, a folha da amizade. A gente tem eu e fé, a folha do amor, né? Que desperta a atração, o amor entre as pessoas. Existem folhas para encantamento de todas as formas, tá bom, gente? E para remédio, para medicina fitoterápica. Então, esse é um grande venerável orixá, Ossain, tá bom? Então, vou falar do terceiro orixá, que pouquíssimas pessoas já ouviram falar ou conhecem. Obá. Obá foi a primeira rainha do rei Xangô. Obá é aquela que, por tanto amar Xangô, ela cortou a própria orelha, tá? Em um ato desesperado de paixão e de amor para dar a Xangô, porque ela pensou que isso traria a atenção dele para ela. Tá bem? Então, assim, Obá é o arquétipo daquele amor que sofre, aquele amor de muitos que procura ajuda e recorre a trabalhos amorosos, seja de amarração, dominação, adoçamento. Recorre, né? Chega com o coração sofrido, um coração que, sabe, já não é mais a mesma coisa, aquele coração que já não vê alegria, que é tudo bom e nada presta. É aquela pessoa que está desesperançosa, a vida parece que está em preto e branco, está sem graça, está sem sal, está insípida, sabe? Não tem gosto na vida. Então, a gente recorre a Obá, porque Obá, ela sabe o amor que sofre, ela sabe aquele amor que faz sofrer, ela é aquela que chorou desesperadamente, ela é aquela que se auto-sacrificou por amor. Então, Obá, ela tende muito, muito, mas ao amor que seja sincero, viu? Não venha com amor de vaidade pedir ajuda a Obá, porque não vai ser atendido. Tem que ser um amor que seja sincero. E, gente, olha só, eu estou falando isso, mas se a pessoa não for sacerdote, não tiver esses ojubós, desses orixás, dos ibás, né, os assentamentos dessas energias, porque o orixá, antes de mais nada, é Irumalé, é a força da natureza. É a natureza divinizada, que está dentro de nós e está no mundo também. Está aí pulverizada no mundo. Se não tiver essa força ali assentada, imantada, encantada ali no Ibá, não consegue atingir esse objetivo. Se a pessoa não souber como é que fala, como que se comunica com aquele orixá, como é que se trabalha com aquele orixá, também não consegue. Então, por isso, vocês vejam a importância de procurar um sacerdote. Aí vem muita gente, pai, eu estou procurando Goethe, eu estou procurando mestre satanista, eu estou procurando luciferiano, eu estou procurando a bruxa. Gente, nem tudo que brilha é ouro, que reluz é prata.
O pessoal fica iludido numa ideia hollywoodiana, que todo mundo já viu em filme, já viu em série, até em novela, até em desenho. Né? Quem não assistiu o Pica-Pau, né? Voodoo é pra Jacu. Todo mundo. Né? E procura esse pessoal achando que eles são mais fortes. E às vezes não são, não. Não estou dizendo, tem gente que faz um trabalho muito sério, tá? Tem gente que realmente é sério, que cultua tais energias. Mas isso também não quer dizer nada, não, gente. A ancestralidade aqui do Brasil, bem dizer, toda ela quase africana e indígena. Né? Que não é cristã, católica, de origem católica, ou é africano ou é indígena. Tá bem, gente? Então, quando a gente passa por certos problemas, a gente recorre aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Assim como um filho que tem problema toma conselho com o seu pai e com a sua mãe. A gente recorre também à força ancestral que dá a nossa origem para nos ajudar a resolver tais problemas. Então, procura a pessoa para ajudar vocês, procura sacerdote, Ialorixá, Babalorixá, tá bom? Cuidado aonde vocês vão depositar fé, confiança e dinheiro, que é muito complicado. Eu atendo gente, meu Deus do céu, que já foi muito maltratada, que está muito judiada e que chega para mim e fala: o senhor é minha última esperança, minha última cartada, se não der certo eu nunca mais tento. E que prefere se conformar a sofrer, né, sem ter aquela pessoa, sem ter o resultado que queria do que tentar outra vez. Tá? Então, muito cuidado mesmo. Bem, gente, a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Isso aqui eu vou falar já para quem já fez trabalho de amarração. Isso aqui é a pedido especial de um cliente que se tornou filho, que mora em outro continente, mas que pediu que eu trouxesse esse tema, que falasse sobre isso. Eu falei sobre os sintomas maiores quando você faz um trabalho de dominação, amarração, um trabalho amoroso. Ele pediu para me falar dos detalhes, dos sintomas menores, daqueles detalhes pequenos que as pessoas às vezes não percebem. E que ele disse que ele percebeu com ele e que foi muito importante. E que ele só não passou nenhum tipo de intempérie com isso, porque eu vim orientando ele já, né? Sobre isso tudo aí durante o nosso acompanhamento. Que eu faço o trabalho e vou fazendo o acompanhamento com a pessoa, que é muito importante. Então vamos lá, gente. Um sintoma menor do trabalho amoroso que as pessoas não sentem. A rotina não fica a mesma. Alguma coisa vai ser alterada nessa rotina. Por mais que a pessoa seja a mais rotineira, mais cotidiana possível, alguma coisa altera. Nunca fica a mesma coisa. Ao longo do efeito do trabalho, alguma coisa nessa rotina vai alterar. Até porque o universo começa a mudar isso justamente para fazer aquelas pessoas se encontrarem de alguma forma, se esbarrarem. Tá? Então, fique atento a isso. A rotina, ela muda em alguma coisa fica fora do normal, fica diferente. É um dos detalhes menores. O segundo detalhe menor, gente, é uma coisa assim que eu acho que não é menor, mas é importante que falar, ele é grande, na verdade. A negação. Uma pessoa que ela é alvo de um trabalho de amarração, ela, por mais que queira voltar com aquela pessoa, por mais que ela goste, que ela ame, que ela esteja sentindo falta, ela tende a negar. Negar a si mesma, negar para si mesma, ainda mais dependendo da situação que separou, aí mesmo que a pessoa fica assim. Então, a noite sempre é muito escura antes de clarear. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa quer voltar, mas ela fica se prendendo. Ela tende a negar, aí às vezes faz ignorância, procura a pessoa num dia, no outro tá com ignorância. Às vezes fala bem com você hoje e amanhã te trata de uma forma totalmente avessa à forma que ela tratou antes. Ela fica tendo essas oscilações. E isso também é um dos sintomas que o trabalho está caminhando. Porque você vai ver que a pessoa está em conflito. Algumas não, algumas tendem a ceder logo e beleza, abraça um negócio. Agora outras não, outras ficam em conflito consigo mesmo. Então oscila bastante, tá? Então, gente, quando você faz um trabalho de amarração, de trabalho amoroso, e tem esse tipo de resultado, não se assusta. Isso faz parte do processo. É doloroso, tá? Para quem passa, poxa, a pessoa foi tão carinhosa comigo, foi tão feliz,
e hoje está com essa ignorância, faz parte do processo, é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Inclusive, dependendo, às vezes tem pessoas que estão 7, 8 meses separadas, me procura. E aí a gente faz um trabalho. E aí a pessoa lá arruma outra pessoa. Aí fala, mas eu acabei de fazer um trabalho, por que que... Gente, às vezes aquilo ali já estava no curso da pessoa. Como ela está muito tempo separada, aquilo ali já estava já para acontecer. E o trabalho nem começou ainda a fazer o efeito. Infelizmente, né, aconteceu, mas isso não impede que a pessoa vá voltar para você. Fique calmo, fique tranquilo. Se foi feito um bom trabalho, um trabalho bem executado, tá, por um sacerdote, não vai impedir, aquela pessoa vai retornar a você. Tá? Pode ser que seja ali um pouquinho de contratempo, uma coisa que, vamos dizer assim, aumente mais um pouco o tempo de espera, mais que a pessoa volta, ela volta. E aí cabe a você falar com a pessoa que está executando esse trabalho, se tem que ver, olha só, eu falo assim, não existe reforço num trabalho. Um trabalho que foi bem feito, ele é feito uma vez só. Mas existe assim, por exemplo, olha, você bota uma planta no vaso. A planta fica até bonita, fica legal, dá flor, nossa, fica linda. Mas daqui a um tempo você tem que mexer aquele vaso de novo. Você tem que adubar, tem que às vezes trocar aquele substrato. Quem mexe com planta aí vai saber do que eu estou falando. Para manter aquilo que está legal, que está bonito, bonito. Para que sempre se mantenha daquela forma. Então, às vezes, por mais que tenha feito um trabalho, às vezes é necessário mover com outro, porque às vezes a pessoa chega e não tem condição de fazer tudo de uma vez, tá? Então, às vezes tem que mexer com outras áreas, né? Às vezes do psicológico da pessoa, às vezes do caminho mesmo daquela pessoa, dependendo do trabalho, tudo engloba muitas coisas. Então, só dentro mesmo da consulta para saber esmiuçar, para poder esmiuçar o que é necessário. Mas o que eu estou falando é que às vezes é necessário fazer alguma coisa a mais. Não só o trabalho de amarração e acabou, às vezes é necessário. Eu tento, assim, na maioria das vezes que eu faço a consulta, se for preciso fazer um ou mais 2 trabalhos, 3 trabalhos, eu já falo com a pessoa, e aí fica a critério se ela faz ou não faz, tá? Mas às vezes tem sim trabalhos que podem surgir mais para frente, tá? Tem trabalhos que às vezes depois de, sei lá, a pessoa já até voltou, tá voltando, e a gente tem que fazer alguma coisa a mais sim, tá bem? Não é reforço? Não, não é reforço. É outro tipo de trabalho, é outro tipo de magia, tá bom? Um trabalho bem feito não tem que ficar reforçando. Você vai trabalhar com outro tipo de magia, ou até mesmo você fez o trabalho com alguma entidade, com uma pombagira, ou enfim, com um guardião, e às vezes você dá um agrado para aquele guardião, para que ele possa concentrar. Assim como você tem um advogado numa causa sua, sabe? Você quer ir mais compenetrado no seu caso, você às vezes vai soltar alguma coisa a mais. Olha, eu te dou uma comissão aí por fora para você dar uma atenção especial pro meu caso. Tem essas coisas, tá bom, gente? Vamos lá. A quarta coisa, o quarto assunto que eu quero falar aqui é que muita gente que me procura para fazer trabalho, para fazer uma consulta e está querendo fazer um trabalho, me pergunta sobre preceito. Ah, pai Thierry, qual é o preceito desse trabalho? Tem preceito? Quantos dias? O que eu posso comer? O que eu não posso fazer? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preceito é para quem é iniciado no orixá. Preceito, no candomblé, tá? A gente chama de euó, que em tradução seria como um tabu. No candomblé nós não temos a ideia de pecado, consenso que é pecado, que é diabo, não. Mas nós temos tabus, que são proibições, coisas que a gente é restringido de fazer para que não fique do lado negativo, para que não venha nenhuma força negativa. E isso vai de pessoa para pessoa, de orixá para orixá. Tá? Mas isso é só para quem foi iniciado no culto dos orixás. Só carrega esse preceito, eu sou iniciado no culto ao orixá Xangô. Então eu vou ter os preceitos do culto ao orixá Xangô. Tá? Quem não é iniciado não tem como, pai, mas eu fiz um trabalho. Não, não dá preceito. Não dá preceito.
A não ser que seja assim, a pessoa vem e faz uma cerimônia que a gente chama de bori, que é a cerimônia que a gente dá de comer a cabeça, litúrgica, né? Porque no candomblé a gente tem um culto a ori, seria a nossa cabeça litúrgica, o orixá que rege nossas ações, nossa consciência, nossos pensamentos, para que a gente tome boas atitudes, faça boas escolhas, siga por bons caminhos. Então é muito importante o culto ao ori, para que haja equilíbrio no ser humano, tá bem? Então, o bori seria dar de comer a cabeça. É uma cerimônia, uma festa que se faz à nossa cabeça. Então, essa cerimônia, ela é de acesso universal. A pessoa, para tomar um bori, ela não precisa iniciar no orixá. Ah, eu quero tomar um bori, eu vou ter que iniciar, raspar a cabeça, não. A pessoa vai tomar bori e acabou. O bori não faz vínculo com o sacerdote, nem com a casa do santo, com aquela casa ali, e também ele vai dar um preceito temporário. Não é um preceito permanente como que eu tenho. Não, o bori ele dá um preceito temporário, preceito porque ali você vai, independente de qualquer coisa, vai passar por várias ritualísticas ali. É uma coisa de uma noite para o dia, tá? Ou de um dia para a noite, dependendo da casa e do sacerdote que está fazendo. E um preceito geralmente de 7 a 16 dias, tá? Mas para quem faz ritual de bori. Para quem está fazendo um trabalho de amarração, não existe preceito. Agora, tem conselhos. Eu dou conselhos, por exemplo. Eu digo assim, olha, muita gente fala assim, está muito tempo sozinho e está tentando ali trazer a outra pessoa de volta. Fala assim, pai, eu posso, por exemplo, beijar alguém? Se eu beijar vai quebrar o meu... Não, não quebra, não vai atrapalhar em nada. Só que eu digo, não se envolva emocionalmente com ninguém porque a pessoa vai voltar. Né? Quanto ser humano, eu entendo que o ser humano, cada um tem suas necessidades, tá? Físicas, né? Suas necessidades. Isso não tem a ver com o sentimento. Sentimento é uma coisa que é inexplicável. Uma reação emocional que é inexplicável, muitas das vezes. Então, assim, a pessoa pergunta, muitos homens, né? Os homens é mais safadinho. Ah, pai, eu posso sair com alguém? Eu posso beijar alguém? Eu posso dormir com alguém? Eu falo, pode. Pode, não vai quebrar a magia. Não... Ah, porque se você sair, você fez um trabalho para alguém, você vai sair ali e vai quebrar a magia. Não, não vai quebrar magia nenhuma. Do momento que você não esteja se envolvendo emocionalmente com outra pessoa, que você está fazendo uma coisa no sentido emocional, que você está pedindo amor, que você tá... e você vai lá se envolver com outra pessoa emocionalmente. Então você está querendo enganar. Isso aí dá problema, tá? Agora, preceito, não existe esse preceito. Não existe isso aí, não. Tá? O preceito é uma forma de muitos que estão aqui na internet oferecendo um trabalho muito fácil, de retorno muito fácil, um trabalho muito barato, né? Que, olha, eu tenho gente que fez trabalho aí com as pessoas aí que paga o trabalho aqui do cara 2 horas depois, meia hora depois, manda foto do trabalho. Eu também não trabalho dessa forma. A pessoa me manda, vai fazer um trabalho comigo, vai me mandar o valor do trabalho, eu tenho que comprar o material do trabalho, eu tenho que comprar os animais que vão ser usados nesse trabalho, tenho que esperar. Então, eu peço de 1 a 2 dias de espera, dependendo da semana, até 3 ou 4, para me poder realizar um trabalho. Tá? Depende do meu ritmo de atendimento, né? De trabalhos que eu tenha para fazer. Então, gente, muito cuidado. Ah, paguei aqui, meia hora depois tomei a foto. Toma a foto do seu trabalho, sai fora. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Não pode ser verdade, eu acho muito difícil. Até pode, mas muito pouco provável. Muito pouco provável, tá? E se for mesmo, a pessoa, ali tem um trabalho que eu vou dizer que ele é um trabalho universal. Aquilo ali o cara monta e ele fica ali atendendo aquele dia ali, mandando aquilo ali para todo mundo. Então, muito cuidado com isso. Bom, preceito não existe, como eu falei, a gente dá conselhos. Eu dou conselhos e isso vai independente para cada um que faz um trabalho, tá bem? O quinto e último assunto que eu quero falar sobre vocês é sobre a consequência de um trabalho. Porque outra dúvida que é recorrente, que sempre vem quando eu estou fazendo uma consulta, muitas pessoas têm ainda essa dúvida, vem com debaixo de um tabu, sabe? De uma falsa
uma falsa razão, uma falsa moralidade de quem acusa e fala: você faz isso, você vai atrasar a sua vida. Você faz isso, você atrai energia ruim para você. Gente, vamos lá, vamos acreditar que tudo que acontece no mundo é da vontade de Deus, né? Muito se fala sobre isso. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. A gente tende a botar a responsabilidade de tudo que acontece no mundo em Deus. Certo? Me diga quem diagnosticado com câncer fala assim: tá aí, é a vontade de Deus, eu vou morrer. Acho que ninguém faz isso. Pelo menos eu nunca vi. Quem que, atropelado por um carro, sofre um acidente, diz assim: não, me deixa aqui, não me socorre não, eu quero morrer, foi da vontade de Deus. Se eu for socorrido, eu vou contradizer a vontade de Deus e eu vou gerar consequência para mim. Ninguém. Pode ser que eu estou sendo muito categórico, mas eu vou logo botando o dedo na ferida, eu vou logo assim botando o pé na porta mesmo para falar sobre isso. Ninguém faz isso. Todo mundo que tem um problema, a pessoa tem um problema de pele, procura um dermatologista, tem um problema com a alimentação, procura um endocrinologista, procura, como é que chama? Um nutrólogo, né? um nutricionista, tem problema com a autoestima ali do corpo, vai para academia, procura um personal trainer, tem problema com a roupa, procura um personal stylist para vestir aquela pessoa melhor. Eu aqui tinha problema com a tecnologia de gravar, procurei um editor para gravar para mim e editar e fazer, sabe? Então a gente procura sempre a solução para os nossos problemas. Então por que quando o problema é amoroso, que é uma das coisas assim que mais pesa na nossa vida? Porque quando a gente ama, quando a gente se apaixona, a química do nosso cérebro muda. A vida não é a mesma. Dependendo do grau, da intensidade desse amor, gente, nunca mais a nossa vida se torna a mesma coisa. Nunca mais aquilo se esquece, né? Roberto Carlos já diz, né? Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor só aumenta. Não se esquece, ele só aumenta. Então, assim, aí você tem um problema e você pode ter uma solução, você não procura. Eu não estou falando, gente, quem quer tirar o marido de dentro da casa da outra, quem quer pegar a mulher do outro, quem quer destruir a vida de um casal, quem quer fazer, sabe? Tem gente que procura querendo atrocidade. Isso aí eu tenho uma ética sacerdotal e moral que eu não faço. Eu não faço esse tipo de coisa. Agora eu estou falando de quem está realmente sofrendo. Eu estou falando de quem realmente ama e o coração está dilacerado. Eu estou falando de quem realmente ama, se preocupa com aquela pessoa e está vendo ela, às vezes, se afundar num caminho ruim. Às vezes por mais influências de amizades. Eu estou com um caso de uma pessoa que eu não posso falar nomes aqui, mas é uma pessoa maravilhosa, é um casal maravilhoso, que se dá super bem, mas que tem uma amiga que é um demônio. Que a mulher vem e quer destruir o casal de qualquer jeito, por pura inveja, por pura maldade, por pura malignidade, gente. Então, você podendo tentar resolver isso, procurar uma pessoa, um profissional que possa te ajudar nessa área, não, você vai dizer, não, eu não quero para não ter consequência. Então tá, gente, a pessoa toma uma dipirona, por exemplo, você está com muita dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona, você toma um analgésico, você sabe que aquilo vai metabolizar no rim, no fígado, mas mesmo assim não toma? Bom, você sabe que, por exemplo, comer manteiga, margarina, faz mal pro coração, mesmo assim você come. Você pode até tentar fazer de uma... Mas tudo, no final das contas, gente, cada ação tem uma reação. Tá? Agora, quando você está fazendo uma coisa de uma forma coesa, coerente, ética e numa conduta moral, isso não vai gerar consequência nenhuma. Gera consequência quando você está de maldade, quando você está querendo fazer perversidade. Aí é diferente. E aí eu digo, ó, se for isso, nem me procura não perde tempo não, que eu sou muito ético. Eu sou muito autêntico, eu não gosto disso. O mal que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. É simples assim. Aquilo que você não quer, todo mundo é igual, meu filho. Se apertar, dói, se torcer, quebra, se furar, sangra. Então aquilo que você não quer em você, você não faz para o outro. E aí você não vai ter consequência negativa nenhuma. Então, fazer uma amarração gera consequência? Não. Quando você faz ela pelo motivo certo.
Quando você faz ela pela boa intenção, com o pensamento certo, com o sentimento certo. Tá? Então, amarração, dominação, não gera consequência. Agora, tem uma coisa que muita gente me procurou perguntando se eu faço esse tipo de trabalho, e eu falei, olha, cuidado com isso aí. Obsessão. Eu quero fazer um trabalho de obsessão. Gente, obsessor, aqui vamos aqui um parêntese, né? Vamos abrir um extra aqui nesse vídeo. Eu falei 5 coisas e já estou falando de 6. Trabalho de obsessão. Gente, vocês sabem o que são um obsessor? Um espírito obsessor, por exemplo, imagine um homem que ele não consegue, de forma nenhuma, ele acha que é amor, mas não é amor. Ele tem uma fixação emocional, uma dependência emocional muito grande, e isso é violento, tá? Pode cometer crime passional, e às vezes ele comete. Ele vai lá, mata a mulher que ele ama e se suicida depois. Essa pessoa vira um espírito obsessor. Esse espírito tem muita dificuldade de evoluir, de caminhar, sabe? De buscar o caminho da redenção, da evolução. E aí ele fica obsidiando pessoas que têm esse mesmo sentimento. E agora tem gente que está mexendo com esses espíritos para fazer esse tipo de trabalho. Isso não é bom. Então vai aqui meu alerta. Trabalho de obsessão não é uma coisa legal. Mas, claro, tem muita gente falando que faz esse trabalho e nem sabe, escutou o galo cantar e não sabe aonde, não sabe rezar, xinga Deus. Tá falando que sabe, não sabe, mas tem gente que sabe. E que tem uma má índole que realmente faz. Cuidado que você pode se arrepender. Com esse trabalho aí você pode se arrepender. Então, meus amores, eu vou ficar por aqui. Novamente vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para ajudar o Pai Thierry. O meu telefone de contato vai estar aqui, tá? Para você que gostou, que quiser falar comigo, clica no link que vai estar aqui, o primeiro comentário aqui. Vai ter um link, você clica lá e vai te trazer direto para o meu WhatsApp. Tá bom? Ó, um beijo, que meu Pai abençoe a todos e até a próxima.